Olá, bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no scc10.com.br, o nosso portal, onde inclusive você pode acompanhar este e outros programas quando a exibição na televisão terminar. O nosso convidado hoje é um homem que fez a trajetória que muitos filhos de agricultor fizeram em Santa Catarina. Saiu da propriedade, saiu do campo, foi estudar fora da cidade, mas sempre com aquela vontade de ser um agrônomo, um engenheiro agrônomo. Estou falando de Valdir Colato, deputado federal por 5 legislaturas, homem que trabalha muito junto à ideia de ter um campo produtivo, mas principalmente de vanguarda. Boa tarde, bem-vindo aqui no programa hoje. Obrigado, Roberto, é um prazer estar aqui com você e com certeza poder esclarecer, ajudar aí a gente mostrar um pouco da nossa agricultura, desse povo que trabalha muito forte, muito pesado, que é o nosso agricultor. O senhor se imaginou secretário de Agricultura num governo que vem depois de uma grande batalha, que foi a disputa eleitoral de 2022, uma disputa mais ideológica e mais polarizada que poderia se imaginar? Olha, na verdade, eu já passei pela Secretaria da Agricultura, lá atrás, o governo Pedro Ivo, né? Rapidamente, depois fui para a Secretaria de Articulação Nacional do Luiz Henrique, nosso saudoso Luiz Henrique, Pedro Ivo também, e sempre militei nessa área, até porque no mundo político eu nunca pensei entrar, né? Por acaso entrei e cheguei à conclusão que a agricultura, o problema da agricultura não é dentro da porteira, fora da porteira. E aí acabei entrando na política e trabalhando sempre na profissão de engenheiro agrônomo, depois do cooperativismo que a gente adotou por opção, né, que nós tínhamos que fazer a política rural, política agrícola. Você tem política urbana, não tem política rural. Então, os problemas são fora da porteira. E alguém tem que fazer isso. Como eu entrei na política, eu tentei ajudar dentro do Congresso Nacional, que fui deputado federal, só fui deputado federal como mandato político que eu tive, e aí sempre vem aquelas demandas, né? Você vem para um lado, vem para o outro, vai para uma secretaria, e agora, convidado pelo vereador Jorginho Melo, nós estamos aí dando mais um pouco de colaboração nesse processo, que é tentar ajudar esse modelo agrícola de Santa Catarina, para que ele continue, né? Que é um modelo copiado, né? Pelo Brasil e pelo mundo afora, e que precisa de alguns ajustes no nosso entendimento estruturantes, que nós temos que nos voltar para o homem do campo, até porque hoje não tem 15% da população de Santa Catarina na área rural, e daqui a pouco quem é que vai ficar produzindo alimentos? Nós temos que manter o homem no campo e manter o sucessor, né? Que é a pessoa que fique lá fazendo o que o nosso agricultor está fazendo hoje. Então, essa preocupação nossa é realmente pelas origens que a gente tem, que saímos do campo, filho de agricultor, 14 irmãos, todo mundo saiu da roça, agora estão na cidade, mas a pergunta é, quem vai ficar lá? Então, eu tenho essa missão dada pelo governador e vamos colocar aí a nossa experiência, nosso conhecimento a serviço da agricultura catarinense. Aí a gente vê Santa Catarina como um grande produtor de alimentos, produtor de proteína animal, como o senhor disse, um exemplo para o mundo, em 5% do território brasileiro, uma produtividade fantástica. Mas tem estes gargalos. Problema da não chegada da energia trifásica na propriedade, elétrico, setor elétrico. Outro, a falta de tecnologia. Não se chega nem com internet em muitas propriedades rurais, até para melhorar o desempenho do que já é bom. Isso lhe preocupa? Quando você vai falar em termos de água, na cidade você já resolveu isso, mas ninguém projetou a necessidade do consumo da água com a produção de suínos, aves e de leite, que hoje, às vezes, tem cidade que tem mais população animal do que humana no município. Né? Exato. Então, você teria que ter lá todo um trabalho no planejamento para abastecer a água. Então, qualquer estiagem como está dando agora, está lá os prefeitos carregando água de um lado para o outro, buscando aqui e ali. O próprio Ministério Público agora proibiu de fazer poços artesianos das pequenas propriedades, é uma coisa absurda que a gente não consegue entender qual é o raciocínio dessas pessoas, mas você tem esse problema. Então, nós temos que arrumar uma maneira de armazenar a água, distribuir a água e manter essa água lá, porque quando chove, a água que não capta, ela vai embora, vai para o mar, Sim, né? Tá.
e nós ficamos aí 4, 5 dias sem chuva, já ficamos sem água. Então nós temos que resolver esse problema de água e aí tem que a Casan entrar nesse processo, todo o processo da indústria, as cooperativas, todo mundo tem que ajudar esse agricultor a ter água. Quando você entra na área de energia, a trifásica praticamente não existe. Não tem luz trifásica, você não tem um equipamento de qualidade de terceira geração, quarta geração, para você ter a tecnologia lá, por exemplo, um tambo de leite. Né? Ninguém agora vai tirar leite de 200, 300 vacas com a mão, como se fazia antigamente. Você precisa de uma máquina e até o robô, mas precisa de uma energia trifásica. Então, nós temos aí que buscar a solução. A outra questão, né, é a tecnologia de inclusão, que é a falta da internet. Né? Nosso modelo de internet, eu acho que o Brasil comprou o modelo errado, né? Porque se saiu da cidade já não pega É um internet. modelo urbano. E aí sai uma exigência de Brasília, do CONFAS, Conselho Nacional de Fazenda, dizendo que todo o Brasil, a partir de 31 de dezembro de 2022, tem que ter nota eletrônica. O agricultor tem que fazer nota eletrônica para enviar o seu produto Como é que ao equaciona mercado. isso? Eu não sei qual é o pensamento desse pessoal. Vendo a realidade do Brasil, aqui em Santa Catarina nós não conseguimos, imagina Amazonas, Nordeste, o que é? Né? Dia 31 de março tem a próxima reunião do CONFAS. Isso. E é onde o Santa Catarina e outros estados estão cotizados para pedirem, pela unanimidade, para adiar essa nota fiscal de produto eletrônica para 2024. Mas mesmo assim, esse período de um ano vai ser suficiente para resolver? Então, a primeira demanda que nós tivemos chegando na Secretaria da Agricultura, dia 1º de janeiro, foi essa. O pessoal não podendo transportar seu produto porque não tinha condições de fazer a nota eletrônica. Teve um agricultor lá em Abelardo do Luz que jogou fora 5 mil cabeças de repolho porque não tinha nota fiscal. Não tinha papel para levar a produção dele, perdeu toda a safra. E assim por diante. Então, nós fomos atrás disso. Prontamente, o secretário da Fazenda, Cleves, já nos levou para discussão técnica e conseguimos, então, postergar a validade dessa nota fiscal para 1º de julho. Né? Então, até lá, continua a nota fiscal física e eletrônica para quem tiver opção. Então, o pessoal não precisa se preocupar. Mas tinha prefeitos que simplesmente não davam mais nota fiscal, não tinha mais bloco de nota, o pessoal não conseguia transportar. Ou transportava sem nota, se fosse pego pelo fisco, perdia a carga praticamente na questão da multa. Algo legalizado que virava ilegal pela falta da nota. Então, esse estudo está sendo feito entre a Secretaria da Agricultura e a Fazenda. Ontem mesmo temos uma outra reunião. Está se encaminhando para buscar uma solução, uma via telefone ou algum dispositivo eletrônico para você fazer isso. E o CONFAS realmente está trabalhando, agora em março vai fazer uma reunião, já tem um parecer técnico favorável para prorrogar para 2024, mas ainda não está resolvido. Eu espero que o pessoal tenha juízo e realmente prorrogue, porque ontem mesmo me ligou um agricultor, olha, eu tenho 5 cargas por dia de milho, como é que eu vou fazer eletronicamente isso? Você faz uma nota eletrônica agora, aí deu um problema lá, choveu, não pode sair o caminhão da fazenda, no outro dia ele tem que anular aquela nota ou tirar outra nota. E o próprio agricultor não tem esse treinamento de você tirar uma nota eletrônica. Poucos têm, né? Então nós temos primeiro que trabalhar que chegue o sinal e também treinar os agricultores para que eles possam ter essa nota eletrônica elaborada por eles mesmos ou buscar uma outra saída e que nós queremos fazer talvez pelo telefone. Você vai lá, tira a nota fiscal, você não tem sinal, quando entrar o sinal, então aparece lá na fazenda a nota fiscal que ele emitiu. O senhor, então, tem certeza de que esta foi uma daquelas medidas que não foram feitas com praticidade, foram feitas só para seguir um andamento tecnológico. E olha lá. Na verdade, eu acho que uma segurança arrecadatória, né, para as fazendas, né, para a receita dos estados, sem levar em conta a realidade do Brasil, né? Não tem como você implantar um sistema desse. Então, a opção agora, se você quiser fazer com nota eletrônica, você pode fazer, faz. Senão, tinha que sair dali, ir para a cidade, buscar essa nota eletrônica, fazer lá no escritório, no sindicato, voltar para lá, para a lavoura, para depois poder transportar. Então, é uma coisa impossível. A nossa realidade não comporta isso, nós temos que buscar a solução. É claro que vai chegar um momento que nós vamos ter, né, toda essa tecnologia, mas hoje nós, infelizmente, não temos a tecnologia para a nota fiscal e nem para nós usarmos nos nossos equipamentos. Hoje você tem drone, né, você tem todos os tratores, máquinas colheitadeira com GPS. eletrônicas, com GPS, e se você não tem sinal, né, você tem
um equipamento lá de R$2 milhões e não tem a internet para poder utilizar. Então, nós temos que trabalhar isso e temos que trabalhar também nas operadoras. As operadoras têm a obrigação de levar essa internet lá na ponta da linha. Nós temos no Brasil um fundo chamado FUST, né, Fundo Social de Telefonia, que o pessoal tem que colocar um X% de cada serviço prestado nesse fundo. E aí, para fazer o quê? Fazer as pontas de linha, porque as empresas, né, espertamente, aplicam mais investimento onde você tem mais demanda, onde tem mais receita. Na ponta da linha que tem menos gente, eles se negam a fazer. E nós temos aí que a Anatel trabalhar em cima disso também. Nós não vamos encerrar esse assunto, não. Depois do intervalo, eu, com a presença do secretário de Agricultura do Estado, Valdir Colato, vamos discutir até onde essa questão, essa lei que implantou o 5G no Brasil, também não vai ajudar a área rural, porque obriga as operadoras a fazerem esse serviço que elas não querem fazer. A gente volta já já aqui no Ponto e Contraponto. Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT. E se você perdeu o programa, vai lá no scc10.com.br, nosso portal, que a entrevista com o secretário de Agricultura de Santa Catarina, Valdir Colato, está presente no nosso portal aqui de notícias do SCC. A gente falava sobre telefonia, falava sobre tecnologia no campo. A lei que implantou o 5G no Brasil diz que as operadoras de telefonia têm que dotar os municípios do interior do estado, como um todo, dos estados, como um todo, não só a área urbana, de telefonia. Onde entra o papel da Secretaria de Agricultura para fomentar esse tipo de cobrança aí, secretário? Então, nós estamos trabalhando para fazer com que nós tenhamos parcerias. Veja, hoje a agricultura brasileira, ela ficou com a mão de obra e a terra. Porque quando você vai ver fornecedor de sementes, fertilizantes, defensivos, máquinas, equipamentos, tecnologia, né? São empresas, a maioria multinacionais. Então, eu pergunto, qual é a participação dessas empresas que levam grande parte das safras, que eu falo assim, que são sócios ocultos, né? E tem o governo ainda que leva 35% de imposto. Para ajudar esse agricultor a crescer, continuar na atividade, ter os benefícios que tem a área urbana, né, para que ele possa continuar lá na atividade. E o jovem, ele não vai ficar lá sem ter o celular, sem ter internet. Então, nós temos aí uma dificuldade imensa nesse processo. A questão também do trabalhador, se você passar aqui na cidade e fazer uma pesquisa, quem quer trabalhar na área rural, você vai achar 0%, né, principalmente o jovem. Então, nós temos que atrair as pessoas para o campo para que eles possam trabalhar, ter o seu salário. E aí nós precisamos manter o sucessor, hoje não chega a 10% das propriedades que têm sucessor, então manter o jovem lá, mas para isso nós temos que dar renda para esse agricultor, ele tem que ter renda. Qualquer um de nós que trabalhamos em algum lugar, chegou no final do mês, tem o teu salário. Exato. Na agricultura você não tem essa garantia. Às vezes você leva lá para ter uma maçã, você leva 3 anos, às vezes 4 anos para ter uma maçã, esperando e tal. E se dá um granizo ou qualquer intempérie, ou o preço do mercado está abaixo do custo, ele perde tudo, trabalhou de graça. Então, nós estamos trabalhando com seguro-renda. Uma recomendação do nosso governador Jorginho Melo, que está num programa e que a gente também ajudou a elaborar, é que você tenha esse seguro-renda, é assim. Se você tem uma projeção lá de R$50 mil de faturamento, né, e você faturou 40, o seguro te paga 10. E para isso nós temos que buscar aonde? Nós temos que buscar alguém que banque o prêmio do seguro, que hoje é muito caro. Então, a seguradora teria que ter essa obrigatoriedade de garantir essa renda para o agricultor, e nós temos um fundo, né, que todos participem, todos os atores desse processo da agricultura participem com esse dinheiro no fundo, coloca o dinheiro lá, quando tiver um problema desse, o agricultor tenha a reposição da sua renda. Então, ele vai continuar trabalhando, tem a garantia da renda, pode até pagar o salário para o seu filho ficar lá junto com ele, e nós temos, então, a garantia de ter a renda e a garantia da produção, né, que nós temos aí nesse modelo catarinense, que é um modelo que todos querem, mas nós precisamos fazer com que ele tenha renda, que ele possa manter seu filho lá e que ele seja garantido das mínimas infraestruturas que ele precisa. Secretário, o país inteiro ficou aturdido, Santa Catarina muito mais ainda, no seu setor, na área
agrícola, na área rural, produtores, com a notícia de ocorrências da doença da vaca louca no Brasil. Santa Catarina sempre teve uma proteção sanitária animal muito boa, perfeita. Não à toa ficou sendo o único estado livre de febre suína, né? No mundo inteiro, sem vacinação. Pergunto, qual é a preocupação do senhor hoje com esse assunto, doença da vaca louca? A estrada, assim, o estado de excelência em Santa Catarina, nós temos que manter a qualquer preço. Não é por acaso que nossos produtos, principalmente as proteínas animais, são disputadas em mais de 150 países no mundo. Então, nós temos que manter isso a qualquer custo, porque hoje, se tiver ocorrência de uma doença que impeça a exportação, por exemplo, nós quebramos a economia do Estado e todo o agro não terá mais sustentabilidade. Então, essa questão da vaca louca é uma doença, a raiva, né, bovina que poderá ter, que é a tradicional, que não tem... Explicar isso, né, que é a raiva bovina, né? A raiva bovina é tradicional, ela não existe, no Brasil não tem. E essa que está aparecendo aí é uma enzima degenerativa, né, que pela idade do animal acaba fazendo aí uma transformação, né, da célula e acaba então dando essa doença. Ocorreu um caso no Pará, né, que o animal foi abatido e não tem-se notícia de outra. Então o pessoal saber que não está no Brasil, aqui em Santa Catarina não está, assim como nós temos outra agora, que está aí a influenza aviária, né, a gripe aviária, que está na Argentina, que está no Uruguai, está na Bolívia, já está lá no Peru, né? E que nós estamos aqui com o maior cuidado para que ela não chegue no Brasil. No Brasil nunca teve e também não tem, né? Mas ela vem através do quê? Das aves migratórias, das aves soltas, dos pássaros e pode ter então uma contaminação. Mas essa contaminação, é bom que se fala, ela não contamina as pessoas, a alimentação pode continuar. Só que tem uma regra internacional que quando existir esse processo no país que acontecer, tem que abater todo o rebanho, desde que ele esteja acontecido na indústria ou num aviário comercial. Quando isso acontece praticamente numa ave solta, né, ou numa ave migratória, ele não desqualifica o país para a exportação. Mas mesmo assim, né, o Brasil exporta aí quase 50% do que produz, e aqui em Santa Catarina são 850 milhões de aves que você cria e abate por ano, né? Nós somos o segundo maior produtor do país, né, o primeiro exportador, e se acontecer isso, nossa economia vai ter um terremoto, vamos dizer assim, de consequências. A SIDASC recebeu uma atenção especial nesse período? Com certeza, a SIDASC está toda mobilizada, assim como o Ministério da Agricultura, todas as entidades públicas, envolvimento das cooperativas, dos sindicatos, do Sistema S, das indústrias, enfim, todos que estão nessa operação aí de emergência estão atentos. Nós, inclusive, emitimos uma portaria agora, número 16, proibindo os torneios de pássaros, os passeios, o transporte de pássaros para eventos, né? Não para você abater, mas para os eventos, até que, num prazo de 90 dias, a gente tenha segurança de que essa doença não venha para o Brasil e sempre convocando a todos que tiver alguma sinalização, né, indícios, que o pessoal comunique à SIDASC, que os órgãos públicos, inclusive os órgãos de segurança, que estão atentos para que a gente não deixe chegar aqui no Brasil essa doença. Valdir Colato sente saudade do tempo de deputado, Congresso Nacional, aquela ebulição política de Brasília? Olha, a gente realmente tem essa falta. Eu fiquei 4 anos fora agora, né? E a gente sentiu realmente, porque você sai de um trabalho universal para um particular, né? E aí sempre eu fico avançando. Eu, na verdade, estava querendo sair da política e fui convocado para essa eleição por nossa aproximação com o Bolsonaro, com o Jorginho Melo, que nos convocaram para voltar. E como não deu a eleição, nos convocaram para a Secretaria da Agricultura, solicitação aí, convite do Jorginho Melo. Então, olha, nós temos aí uma Mas também teve a participação das entidades rurais, né? Sim, com certeza. As cooperativas nos ajudaram, o agro em geral, né? E a gente teve, graças a Deus, assim,
não digo unanimidade, mas a maioria do pessoal nos convocando para vir trabalhar. Eu falava assim, depois da eleição, ó, vocês vão me mandar para Brasília na eleição ou vão me mandar para a praia, né? Me mandaram para a praia, mas me mandaram trabalhar. Eu digo, eu queria tomar cerveja na praia, que era melhor. Mas, assim, é uma missão que a gente está aí, queremos ajudar com a nossa experiência, nosso trabalho. Eu acho que Santa Catarina precisa de alguns arranjos, mas é um estado fantástico. Todo dia eu descubro uma coisa nova. Eu que milito desde criança na agricultura, tem tanta coisa que eu não sabia que tinha em Santa Catarina e nós vamos fazer de tudo para que essas áreas que não têm visibilidade possam ajudar. E também ajudar nos problemas, como deu agora em São João de Itaperiúa, né, que é o Vendaval, nós estamos cuidando disso, com o governador agora. Teremos também reuniões seguidas com o prefeito, com as autoridades, para buscar uma solução na questão da banana, do arroz, dos desastres. E também chamando a atenção para uma coisa, quando se dá um desastre, você praticamente leva em conta a área urbana. E a área rural, praticamente, o pessoal esquece. Não deu problema, alagou lá, perdeu a lavoura, mas fica por isso. Não, nós queremos incluir também a agricultura e aí é nosso seguro-renda que tem que entrar em ação e nós vamos trabalhar para que o agricultor continue produzindo, né? Continue sendo o nosso agricultor, porque, como eu digo, né, se o agricultor não planta, a gente não almoça, não janta. Muito obrigado, secretário Valdir Colato, obrigado pela sua participação. Sucesso no desempenho dessa nova atividade, embora já tenha ocupado a Secretaria da Agricultura. A gente agradece também a sua audiência e voltamos na semana que vem. Até lá.